Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 2, 36 a seguir. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois mandou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma e nem para outra parte. Porque hás de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é esta palavra. Como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Lucas capítulo 24. Bendito é o nome do Senhor. Lucas 24, verso de número 49, bem conhecido da amada igreja, mas eu gostaria de mencioná-lo também nesta noite. Os irmãos encontraram? Que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de até que do alto sejais revestido de poder. 2 Samuel capítulo 15 vai nos detalhar que Davi saía agora, deixava Jerusalém. No contexto histórico, Absalão estava iniciando uma guerra contra o seu pai Davi, mas não é o teor da mensagem. E Davi agora sai de Jerusalém para peregrinar pelas terras, pelos caminhos fora de Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer no verso do número 17, que quando o povo já estava distante, chegou alguns povos agora, se juntaram a Davi, e no meio deste povo tinha um povo chamado Geteus, liderado por um homem chamado Itai. Esse homem chega para Davi e diz assim: meu senhor, eu seguirei contigo para onde tu fores. Aonde o Senhor pisar a planta dos seus pés, eu e o meu povo vai estar contigo. Davi olha para aquele homem e fala: rapaz, eu não sei o que me espera. O meu caminho, um caminho de guerra, eu não sei o que me espera à frente. Você é um estrangeiro, um desterrado. Volta para sua terra. Volta para o rei. E deixa eu seguir o caminho com o meu povo. Mas aquele homem impactou o coração de Davi. Ele diz assim: seja o teu caminho para a morte ou para a vida, eu te seguirei. Aquilo impactou Davi de uma tal forma que Davi não conseguiu de forma alguma dizer não para ele. Davi olha para ele e diz assim: então você, junto com seu povo, passe adiante, entra para o gozo do teu Senhor, e vamos peregrinar adiante junto comigo. Naquele momento, Davi, alguém poderia dizer: mas o que esse homem está querendo com Davi? Será que ele está interessado no tesouro, no ouro, no reino? Naquele momento, Davi estava desprovido da glória de Jerusalém, porque ele tinha deixado Jerusalém. Davi estava desprovido dos tesouros, das riquezas e de todos os recursos que Jerusalém tinha. Aquele homem queria estar com Davi, porque a presença de Davi era importante para ele. Deixa eu falar algo e vocês vão entender. Não venha para a igreja, não vamos servir a Jesus Cristo interessado pelas coisas que Ele pode fazer por nós. Busque a presença do Senhor para a sua vida, porque Ele é o tudo para mim e para você.
Não venha para a igreja, não procura servir a Deus simplesmente porque Ele pode oferecer, pela casa, pelo carro, pela bênção, pelo milagre. Não, eu quero servir ao Senhor, porque um dia Ele me tirou de uma vida de pecado e me deu uma oportunidade de vida nova, de estar na presença do Senhor. Como foi falado aqui o teor do tema deste culto, as lutas, dificuldades baterão nas nossas portas. Quando aquele homem se junta a Davi, eles não estavam indo para o paraíso, eles não estavam indo para um lugar de festa se alegrar, não. Sabe para onde eles estavam indo? 2 Samuel 15, 22, vamos ler o 22 para os irmãos entender. Então disse Davi a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Olha o que esperava aquele povo, no verso de número 23. E toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também passou o rei ao ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Sabe para onde Davi estava indo? Para o deserto. Você quer servir a Deus? Esteja preparado para os desertos da vida. Você quer servir a Deus? Esqueça a glória de Jerusalém. Um dia nós vamos subir para lá. Um dia a igreja, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir e nós vamos morar nas mansões celestiais. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tem deserto para a igreja, tem lágrimas para a igreja. Mas eu imagino o povo dizendo assim: rapaz, esse sol está queimando a minha pele, esse sol está me queimando, está me deixando cansado. O frio do deserto trazia arrepio para o povo, mas quando eles olhavam para o lado, Davi estava com ele. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: o sol pode estar queimando, o frio pode ser extenso, mas a presença do rei está conosco nesse deserto. A igreja não está sozinha. Descansa no Senhor e Deus vai cuidar de você nesse deserto tenebroso da vida. Mas amém, eu já volto a falar deste rapaz. A mensagem não vai girar em torno dele. Davi se juntou, aquele povo se juntou a Davi, e eles continuam agora peregrinando. Quem sabe Davi diz assim: vamos caminhar, porque tem mais vidas pelo caminho para se juntar a nós nesta peleja. Davi vai chegar em uma cidade, ainda no livro de Samuel, capítulo 16, e naquela cidade morava um homem chamado Simei. Simei teve a oportunidade que o Itai também teve, de chegar diante de Davi e de se prostrar diante dele e reconhecer a grandeza do rei. Qual foi a atitude de Simei? Foi o contrário. Ele veio amaldiçoando Davi e tacando-lhe pedra. Enquanto um pedia misericórdia, Simei agora estava desprezando a oportunidade que o Senhor te deu para ele se juntar com o rei. Irmãos, as oportunidades não serão para sempre. Valoriza a oportunidade que Deus te deu nesta noite e se lança aos pés do Senhor. Você tem defeito, eu tenho defeito, todos nós temos defeito, mas o Senhor não olha para os nossos defeitos. O Senhor olha para aquilo que nós podemos render para a obra dele. Agarra a oportunidade que Deus te deu hoje e diz: Senhor, eu quero me colocar diante da tua presença, faça de mim conforme a tua vontade. Simei não valorizou. E quando alguém não valoriza a oportunidade, o que o Senhor faz? Não faz nada. Ele segue seu caminho. Mas só que para Simei, para aqueles que rejeitam a presença do Senhor, a situação muda. Deixa eu explicar para vocês. Existem dois caminhos para a pessoa vir para o evangelho e servir a Deus, muito conhecido. Ou ele vem pelo amor, ou vem pela dor. Simei rejeitou a oportunidade de amor que Davi, que é a figura de Cristo, deu para ele de servir a ele, e ele não quis. Não está escrito na Bíblia, mas acompanhe o meu raciocínio. Eu imagino no dia seguinte Simei fazendo as coisas, os seus afazeres em casa, e alguém batendo na sua porta. Simei abre a porta,
Eu imagino, presbítero Nilson, uma senhora muito bem vestida na porta dele, com mais algumas pessoas. E ele indagou: quem é? Você procura quem? Eu procuro o doutor, o irmão Simei. Ele está aí? Sou eu mesmo. Quem é a senhora? Eu sou a dona Luta. Porque quando nós rejeitamos a oportunidade que Deus nos dá, a luta bate na nossa porta. Mas a dona Luta não veio sozinha. Do lado dela tinha também a dona crise financeira. Do lado dela tinha a dor da enfermidade. Tinha lá, quem sabe, o divórcio, os problemas familiares. Irmãos, quando nós rejeitamos a presença do Senhor, as lutas batem na nossa porta. O desemprego bate, a enfermidade bate, o desespero bate, o divórcio bate. Os filhos parece que tomam caminhos que nós não entendemos. Vamos buscar ao Senhor nesta noite. Vamos agarrar a oportunidade que o Senhor está nos dando, para que esse mal não venha cair sobre a minha casa e sobre a tua casa. Vamos agarrar esta oportunidade e Deus vai cuidar da nossa família. Aleluia. As coisas começou a complicar de uma tal forma para Simei, que ele não teve mais paz. Segue o meu raciocínio. Tudo que Simei colocava a mão agora não prosperava mais. O serviço, Simei chegou lá no dia seguinte, o chefe disse: Simei, não conto mais com o seu serviço, está despedido. As portas começou a fechar. A esposa agora começou a faltar coisa em casa. Simei começou a ser cobrado, mas não tinha mais dinheiro. A luta bateu, como bate para muitos de nós. Aí eu imagino Simei dobrando o joelho e dizendo: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Aleluia. Aleluia. Simei agora estava sentindo na pele o que era não ter a presença do rei na tua casa e na tua família. Se com Deus na nossa vida as lutas já nos afligem, nos pesa, imagina sem a presença do Senhor. E Simei agora dobra o joelho dizendo: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu não sei se Davi vai passar aqui na minha porta, mas faça ele passar aqui, para que eu possa valorizar a promessa, para que eu possa valorizar a oportunidade de estar aos pés do Senhor. Aleluia. Simei chorava e sentia na pele o que era a angústia. Mas num determinado dia, Davi diz assim: vamos voltar lá? Quem sabe Simei já amoleceu o coração. Vamos voltar lá, quem sabe ele já está com o coração dilatado para receber a minha palavra e a minha presença. Enquanto os nossos corações estiverem fechados como pedra, não tem como Deus trabalhar na minha e na tua vida. Mas se nós reconhecemos que não somos nada diante do Senhor, Ele passa hoje na tua casa e estende as tuas mãos para socorrer os teus. Ele abre uma porta e tira você dessa angústia que você está vivendo. Simei estava na sua casa e alguém diz assim: Simei, o rei está passando lá na estrada de baixo de novo. O rei está passando. Simei disse: é hoje que eu mudo de vida. É hoje que eu me lanço aos pés do meu rei. É hoje que ele vai mudar a minha história. E Simei deixa agora os seus afazeres, deixa a sua casa e desce agora para ir ao encontro de Davi. Quando ele chega lá, ele mudou. Simei já não era mais o velho Simei. Ele não veio com pedra, não veio com palavras fortes, mas ele veio se prostrando aos pés de Davi. Ele veio se colocando aos pés de Davi e pedindo misericórdia. Igreja, não é tempo de murmurar, não é tempo de questionar, é tempo de nós se prostrarmos aos pés do Senhor, colocar o joelho no chão, colocar a boca no pó e buscar a presença do Senhor, invocar a presença do Senhor enquanto Ele está perto. Quer ver qual foi a atitude dele? 2 Samuel 19. E disse ao rei: não impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém.
Não conserve, ó rei, isto no teu coração. Simei está dizendo assim: perdoa as minhas transgressões. Eu sei que eu pequei contra o Senhor, eu sei que eu desprezei a oportunidade, mas me aceita hoje diante da tua presença. Se tem alguém nesta noite que se sente excluído, que se sente sem a mão do Senhor sobre a sua vida, Deus manda dizer nesta noite: eu te dou mais uma oportunidade. Eu apago o seu passado, eu apago os seus erros e te dou uma oportunidade de vida para servir ao meu reino e a mim. Mas amém, deixa eu correr lá, que daqui a pouco eu quero terminar. Aí o rei chegou depois de ouvir aquilo. Segue o meu raciocínio, viu, irmãos? Segue o meu raciocínio. E os irmãos vão compreender o que o Senhor colocou no meu coração. Imagina o rei olhando para ele assim: Simei, você quer mesmo me servir? Você quer mesmo ser fiel ao rei? Quero sim. Tem um porém. Eu vou exigir alguma coisa de você. O que, meu rei? O que o senhor quiser, o senhor pode pedir. E eu vou lutar para servir, para ter a tua presença. Aí, aonde nós lemos, 1 Reis 2. Depois mandou o rei e chamou a Simei e disse: edifica uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma e nem para outra parte. Segura um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. No livro de Gálatas capítulo 4, 26, vai dizer que a Jerusalém, ela é de cima. Aí você vai agora para Hebreus capítulo 12, 22, vai dizer que a Jerusalém é a cidade celestial. Quando o rei falava com Simei para construir uma casa em Jerusalém, não era Jerusalém terrena, mas era Jerusalém celestiais, as mansões celestiais. Aí você vai para Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: se já morreste para o mundo e ressuscitaste com Deus, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. O que o rei está dizendo? Você quer me servir, Simei? Quero. Então construa uma casa em Jerusalém. Como é que você constrói uma casa em Jerusalém? É através de muita oração e consagração, é através da palavra do Senhor, é deixando as coisas do mundo e buscando o reino dos céus. O Senhor estava dizendo para Simei: deixa as coisas terrenas e constrói uma casa nas mansões celestiais, porque Mateus vai escrever lá: o ladrão não rouba o seu tesouro, lá o ladrão não rouba aquilo que é teu, na terra rouba, mas a palavra do Senhor vai dizer que aonde estiver o teu coração, ali, aonde estiver o tesouro, ali estará o coração do homem. Aonde é que está o teu coração? Aonde é que está o teu tesouro? Está nas coisas desta vida ou está nas mansões celestiais, na Jerusalém celestiais? Os irmãos entenderam até aqui o ponto, a mensagem que o Senhor nos colocou no coração? Os irmãos entenderam? Amém. Mas só que nós vamos continuar lendo. No verso 37 vai dizer: porque no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. O que ele está dizendo? O seguinte: você quer mesmo servir? Constrói a sua casa e permaneça em Jerusalém, porque no dia que você voltar para trás, você vai perder a sua vida. Quantas pessoas que esteve ao nosso meio, que participaram dos grupos, quem sabe Presbítero Neemias pregou neste altar, e hoje já não estão mais entre nós. Esta morte não pode não ser física, mas pode ser espiritual. Tem pessoas que deixou a Jerusalém, deixou as promessas do Senhor, aquilo que eles garantiram, confessaram com a sua boca no início da fé, eles deixaram de cumprir. Mas o Senhor fala o seguinte para nós nessa noite: permaneça em Jerusalém, que eu tenho um compromisso com quem permanece na minha presença. Quem volta atrás na tua palavra, eu não tenho um compromisso, mas quem garante a sua salvação, quem te dá condições para você vencer as lutas é o Senhor. Então permaneça em Jerusalém e deixa o Senhor cuidar da sua vida. Olha no 38. E disse Simei: aqui é o terrível.
é porque ele confessou com a sua própria boca, e disse Simei ao rei: boa é esta palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. Simei selou a sua fidelidade ao Senhor. Eu já estou encerrando, mas teve um ponto que me chamou a atenção, que quando nós começamos a servir ao Senhor, as lutas dobram. Dobra ou não dobra, igreja? Dobra ou não dobra? Quem já passou por isso aí, essas lutas que a gente parece que não vai suportar? Simei agora bem firme em Jerusalém, Simei agora na oração constante, na leitura da palavra, não perdia um culto. Mas a palavra do Senhor vai dizer em 1 Reis capítulo 1, que um homem chamado Adonias vai fazer agora um grande banquete. Mata alguns bois, algumas vacas, e prepara uma grande festa. Mas só que Adonias, ele chega agora no pé do ouvido de um, e fala o seguinte: ó, vai ter um banquete lá na minha casa, por que você não vem comigo? E aquele rapaz deixava e ia com Adonias. Adonias chegava agora para o próximo e falava no pé do ouvido. Não era à toa que ele era irmão de Absalão, igualzinho. Não era à toa, era de família aquele negócio de persuadir. E agora Adonias junta uma quantidade de pessoas na sua casa para aquele banquete. Eu imagino, diácono Geraldo, Adonias chegando para Simei e dizendo assim: Simei, vem aqui. Rapaz, eu estou fazendo uma festa lá em casa, eu queria que você estivesse lá, que você participasse comigo. Não está escrito não, mas vamos lá. Eu imagino Simei fazendo uma pergunta, estratégia, que a igreja precisa fazer em todos os momentos. Simei olhando para ele dizendo o seguinte: me responde uma coisa, Adonias, o rei vai estar lá? Essa festa que você está organizando vai ter a presença do rei? Adonias gela, porque a festa que ele estava organizando era para os amigos, mas o único que não podia estar lá era o rei. Deixa eu falar isso aqui para a igreja: cuidado com as festas que muitas das vezes nós entramos. Será que o rei está presente na festa? Quando o rei não é convidado, é um Adonias querendo se autopromover no meio da igreja, da congregação. Pergunta ao Senhor: Senhor, eu posso ir? O Senhor vai estar naquele ambiente? O Senhor vai estar na casa? Porque tem muita Adonias por aí querendo derrubar Simei das promessas do Senhor. Tem muito Adonias por aí levantado pelo diabo para tirar aqueles que têm a promessa de Deus da posição. Mas Deus fala nesta noite: aonde eu não estiver, é o homem querendo se promover, é o homem querendo trazer a glória para si. Mas aonde há a presença do rei, a glória é para o rei, a glória é para Deus, a glória é para Cristo. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Alabasuite candalabás. Como chamar o rei se Adonias quer ser o centro da atenção? Como chamar o rei? Porque quando o rei está, a glória é para ele. Quando Cristo está na casa, o louvor é para ele, a mensagem é para ele, a oração é para ele. Mas se ele não estiver, a glória é para quem está pregando, a glória é para quem está cantando bonito. Mas o Senhor fala com a igreja nesta noite: procura saber se eu estou na festa. Se eu não estiver, sai fora, minha irmã, sai fora, meu irmão, e vai buscar a minha presença. Tem muita gente, ó, com a mãozinha levantada, tem muita gente pulando. Eu vi um vídeo de um cantor que eu respeito ele. Ele foi cantar numa igreja, mas tinha gente dançando na igreja porque a música era um pouco mais agitada. Sai fora disso aí, meu irmão. É festa de Adonias, é promoção para Adonias. Nós fomos levantados para dar glória ao nome do Senhor. Então glorifica o nome do Senhor. Labaçu. Adonias vira para cima e diz assim: rapaz, aí está o problema, eu não chamei o rei não, e na verdade nem vou chamar. Quer ler comigo? 1 Reis 1:5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Olha só a astúcia, pastor, de Adonias. Olha o que ele queria, era o lugar do rei.
Essas pessoas, irmãos, ela quer a glória para si. Essas pessoas, ela quer a glória que é de Deus. Deus não divide a sua glória com o homem. O Senhor, a glória é para Ele. Se tiver alguma Adonias em nosso meio, desculpa, meu irmão, é a palavra. Aqui não vai ter ninguém maior do que o outro, não. Aqui é só para Ele, é para Ele, para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos lá que eu já quero finalizar. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corresse diante dele. Segura um pouquinho. Você já percebeu que sempre tem uma turma aí que segue esse povo com facilidade? Sempre tem. Sabe o que é isso? Oi? É Instagram para todo lugar. Facebook, e o camarada, nesse momento não tem coronavírus, não tem nada. Eles em top mesmo, porque quer idolatrar. Quer idolatrar. Mas olha o verso de número 6. Número 7. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruiá, e com Abiatar o sacerdote, os quais ajuntavam seguindo Adonias. Agora olha o verso de número 8. Olha o nível dos homens que não foram convidados. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta. E sabe quem mais? E Simei. E o rei e os poderosos que Davi tinha não estavam com Adonias. Não estavam. Sabe o que eles fizeram? Desculpa, Adonias, mas eu não aceito o seu convite. Aqui na igreja tem poderosos, homens e mulheres, que falaram não para Adonias. Aqui tem irmãs que levantam na madrugada. Aqui tem irmãs que buscam ao Senhor na madrugada e rejeitam o convite de Adonias dia após dia. Aqui tem irmãos e irmãs que falam não para Adonias. Irmãos, nessa igreja que nós possamos ser os valentes de Davi, que rejeita aquilo que o mundo quer colocar na nossa mão, que rejeita aquilo que o mundo quer colocar na nossa vida. Mas eu creio que aqui no meio tem irmãos e irmãs que estão dizendo: eu não como na mesa de Adonias, eu não como daquilo que Adonias coloca na mesa. Não come. Adonias disse não vou, e eu não vou seguir adiante. Mas só que tem um porém. Eu já finalizo com os irmãos. 1 Reis 22, se eu não estiver enganado, o pastor pode até me corrigir, os irmãos aqui. Quando Acabe já tinha dado por conta, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor agora se manifesta dizendo o seguinte: como é que nós vamos persuadir Acabe a subir para Ramó de Gileade? E a palavra do Senhor vai dizer que no meio dele sai um espírito e diz assim: ó, eu sei como fazer. Aí o Senhor disse: então fale. Eu serei um espírito do quê? De mentira na boca dos seus profetas. Vamos lá, tenta entender o que eu quero passar para os irmãos. Se no céu há um conselho para definir algumas coisas, e uma delas era a questão de Acabe, você acha que no inferno não tem também para decidir como destruir a igreja? Você acha que lá no inferno os demônios reúnem com o diabo lá e dizem assim: como é que nós vamos acabar com a vida daquele povo? Tem, pode ter certeza. E eu imagino naquela reunião o diabo dizendo assim: rapaz, como é que nós vamos acabar com Simei? Tentar derrubar ele lá dentro de Jerusalém nós não conseguimos. Como é que nós podemos acabar com a vida desse homem? Eu imagino um espírito maligno dizendo o seguinte: por que o Senhor não tira Simei de Jerusalém? Por que você não coloca uma atração para ele aqui fora e tenta acabar com a vida de Simei? Igreja do Senhor, o mundo está cheio de atração para nos tirar da presença do Senhor. Eu quero dizer algo aqui para a igreja nesta noite: enquanto você estiver aqui dentro com poucas forças, mas estiver orando, clamando com as suas poucas forças, Deus pega na sua mão e te sustenta. Mas a partir do momento que você abre mão desse lugar, abre mão da oração, da leitura da palavra e sai de Jerusalém, o Senhor não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso e não honra a tua palavra do
do Senhor, não honra a tua palavra com o Senhor, permaneça em Jerusalém, por mais fraco que você esteja, permaneça, até que do alto você seja revestido da autoridade de Deus, até que do alto Deus te capacite, te revista, para que você venha suportar os dias maus. Sabe o que aconteceu com Simei? Sabe o que aconteceu com ele? Alguns servos dele, chegou um perturbado lá, sempre tem no nosso meio. Ô Simei, os seus servos, os seus amigos saíram de Jerusalém, foram lá para uma outra terra distante. Simei falou assim: não, eu preciso ir lá buscar eles. Irmãos, toma cuidado com a oferta que muitas das vezes é apresentada para você. É o diabo enviando alguém para tirar você das promessas do Senhor, para entristecer o teu coração e tirar a virtude e a chama que arde no coração para servir ao Senhor. É o que mais tem. Sabe o que Simei fez? Veja ele fechar os ouvidos e permanecer aonde o Senhor queria que ele estivesse. Ele foi, ele catou a jumenta, arrumou, montou em cima e saiu de Jerusalém. Mordeu a isca, presbítero Nilson. O diabo tinha preparado uma estratégia para derrubar ele com Adonias. Ele conseguiu resistir, mas na segunda ele não teve força. Mas por que, diácono Rafael? Com certeza ele faltou um dia na oração dizendo: não precisa mais, dinheiro. Ele foi atrás de amigos. Quantos que saem do nosso meio porque o amigo saiu? Quantos que estão no nosso meio? Eu não estou muito feliz aqui, deixa eu ir lá porque o meu amigo foi e deu certo. Quem sabe vai dar certo comigo também. Cuidado, Simei. O diabo armou uma cilada para você. E tem mais. Simei foi e ficou? Não, ele voltou. Foi rapidinho. Ele foi, ele deu um pulo no mundo, depois voltou. Você já não volta mais o mesmo. Na verdade, se você ouviu a voz do diabo dentro de Jerusalém, você já não era mais o mesmo. Você colocou em prática o desejo do teu coração. Lembra do filho pródigo? Ele olhava, estava na casa do pai, olhava para o mundo e falava: rapaz, mas o mundo está gostoso, o carnaval está chegando, final de ano, Réveillon, eu quero dançar, balançar o esqueleto. O filho pródigo foi, mas quando chegou lá, a realidade era outra. Irmãos, permaneça aqui, porque a realidade lá fora é totalmente diferente do que você está vendo com teus olhos, carregado do mundo, carregado da vaidade, carregado das coisas desta vida. Você vai quebrar a cara lá fora, mas se você ficar aqui, tem promessa para você, tem galardão para você, tem posições eclesiásticas para Deus colocar na sua mão. Quando Simei volta, alguém bateu na porta dele: Simei, o rei está te chamando, se apresenta lá no RH. Ninguém viu, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que contempla todas as coisas em todos os momentos. Não tem nada que fica escondido debaixo do tapete. Adonias chegou lá dizendo: quem sabe o rei vai me dar uma promoção, né? Quando ele chega lá, o rei fala assim para ele: Adonias, você lembra do dia que eu falei para você construir uma casa em Jerusalém e você não valorizou? Lembra, senhor? Aí o rei foi mais além ainda. E você lembra que você falou com as suas palavras que boa era esta palavra? Você lembra quantas das vezes o pastor pregou aqui, você mandou mensagem depois no WhatsApp: pastor, como Deus falou comigo através da palavra? Eu já fiz isso, né, pastor? Já mandei mensagem: pastor, Deus abençoe, Deus falou comigo através da palavra. Deus falou mesmo? Você está vivendo? Não está não? Naquele dia isso será contra você. Você testificou da sua própria boca que ouviu a palavra. Se você não viveu, se você não colocou em prática, se eu não coloco em prática, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa é minha e tua. E naquele dia, no grande dia do juízo final, nós daremos conta diante do Senhor. E aí, Simei? Pois é, eu lembro.
Se você não lembra, Deus vai fazer você lembrar do dia que você diz: Senhor, eu serei fiel até a sua vinda, ou até o dia que você me chamar para a sua glória. Mas não conseguimos honrar a promessa, porque nós estamos enfiados em tantas coisas desta vida. Mas Deus nos chama hoje para voltar para Jerusalém, para quem sabe tampar as brechas dos muros de Jerusalém, que Neemias tinha tanto cuidado em zelar por aqueles muros, porque muro fechado, brecha fechada, diabo não entra na nossa casa, diabo não entra na nossa família, diabo não entra na nossa mente, não entra no nosso coração. Isso aqui é um jardim fechado e precioso para o Senhor. O que aconteceu com Simei? Guilhotina ou forca, não sei como, mas uma coisa eu sei, que ele morreu. Aquele que tinha, eu imagino alguém dizendo: meu Deus, mas Simei, Adonias estava lá. Você lembra aquelas pessoas? Você lembra do irmão quando ele pregava com autoridade? Quando aquela irmã pegava no microfone, era tanta glória que descia. Deus não olha para as coisas passadas, Ele olha para os dias de hoje, e como nós estamos no nível espiritual diante do Senhor. Eu encerro aqui com Adonias, com Simei, e peço para você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 18. Simei teve a oportunidade, infelizmente não valorizou no final. Mas sabe aquele homem que eu falei no começo? Itai, nome meio difícil, né? Você lembra dele? Quem lembra dele? Eu falei no início? Amém. Vamos ver o que aconteceu com ele? Porque ele pediu para o rei deixar seguir, não foi? E o rei falou: então tá, entra, é isso que você quer, então segue. Saiba de uma coisa: a misericórdia de Deus é sobre as vidas daqueles que permanecem até o final. Olha o que aconteceu, 2 Samuel 18. E Davi contou ao povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitões de 1000 e capitões de 100. Segura um pouquinho, vamos trazer para os nossos dias. Davi tinha 3 congregações e precisava de pastores. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios que nós precisamos revestir das armaduras de Deus, porque nós estamos em guerra. A igreja está em guerra. A nossa luta não é dentro de Jerusalém. A nossa luta é lá fora, no campo do inimigo. A igreja tem que lutar lá fora, no campo do adversário. Não é dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer: revestivos da armadura de Deus, para que vocês possais resistir os dias maus. Tudo bem. E agora, Davi, o rei aqui, tinha 3 congregações, pastor, que precisava de pastores. Aí ele vai designar os pastores para essa igreja. Vamos ler comigo? Olha o verso de número 2. E Davi enviou ao povo 1/3 sobre o mando do pastor Joabe, e o outro terço sobre o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Olha a terceira congregação, quem foi pastorear ela? E o outro terço sobre o mando de quem? De Itai, o giteu. Sabe aquele que humilhou aos pés do Senhor? Ele permaneceu. E como ele permaneceu, o Senhor está dizendo: você passou pelas lutas, passou pelas dificuldades, passou pelas provas do homem e do Senhor. Agora eu vou honrar você e vou colocar algo na sua mão para você fazer na minha obra. Irmãos, não adianta só chegar aqui não. Deus tem coisas para você fazer na obra dele, mas você precisa resistir os dias maus. Você precisa vencer as astúcias do diabo que vem lutando contra a igreja. Coisas que Simei venceu na primeira, mas caiu na segunda. Deus chama uma igreja para vencer, chama uma igreja para ser vitoriosa nos dias terríveis que nós estamos vivendo. Mas só que tem um porém, pastor, se eu estiver enganado, o senhor me corrige. Esta guerra, porque aqui era 3 soldados, esquadrão do exército de Davi, que estava indo para a peleja para lutar contra Absalão. Essa guerra foi fora de Jerusalém, não foi? Foi fora de Jerusalém. Eu falei que precisava construir a casa em Jerusalém, para que você não venha a ser destruído. Mas só que tem um porém. Quando o Senhor pede para nós sair de Jerusalém, para lutar as guerras aqui fora, você não pode ir sozinho como Simei foi. Simei foi sozinho, achando que ele ia dar conta do recado, e morreu. Se você for sem ordem,
Se você for insubmisso, você vai cair lá fora. Se você não obedecer o tempo de Deus, a ordem do Senhor, você vai perecer. Esses 3 pastores foram colocados sobre o rebanho, mas eu não li a parte final do verso de número 2, que diz assim, o rei dizendo, e eu também sairei convosco. Davi está dizendo o seguinte, você vai pastorear esse rebanho, você vai pastorear esse, vai pastorear aquele, mas só que tem um porém, vocês não vão sozinhos para a peleja, como Simei foi e quebrou a cara. Eu vou com vocês nessa guerra. A igreja só pode sair de Jerusalém para combater o inferno, o mundo lá fora, se tiver a presença do Senhor. Irmão, lá fora precisa ser revestido, precisa da armadura de Deus, precisa da autoridade de Deus, porque se nós não vamos quebrar a cara lá fora, mas se você esperar o tempo de Deus, Deus vai revestir eu e você, e vai nos enviar para esta peleja, para esta guerra, junto com a tua presença. Abre parênteses aqui, se você for continuar a leitura, você vai ver que Davi não foi para a guerra, por causa de uma estratégia militar. Os irmãos vão ver, mas eu não quero continuar o texto, eu paro aonde eu li, com Davi dizendo, eu coloquei vocês sobre o povo, e eu irei com vocês. O Senhor está contigo nesta peleja, meu irmão? Como é que está a tua vida? Como é que está a nossa vida? Será que o Senhor está comigo diante desta mocidade que Ele colocou nas minhas mãos? Será, presbidemias, que Ele está com o irmão aqui diante da orquestra? Será que Ele está com as irmãs que estão na frente aí das crianças, na frente das irmãs? Será que Ele está com os dirigentes das congregações? Se Ele tiver, vai ter fruto para a obra do Senhor. Agora, se não tiver, meu irmão, nós vamos quebrar a cara. Vamos pedir para o Senhor ser conosco nesta peleja. Senhor, me deixa aqui em Jerusalém, e no tempo certo, na hora certa, me leva conforme a tua vontade, não para quebrar a cara e envergonhar o evangelho, mas para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o teu nome venha a ser exaltado, para que eu não venha a ser um Adonias querendo se promover, querer ser o centro da atenção, mas para que a glória, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, seja dada ao Cordeiro de Deus, que nos chamou, que nos limpou de um pecado e que nos deu a oportunidade de vida para estar diante da presença do Senhor. Toda a igreja de pé. Eu estava numa luta, presbiteria, dizendo o que eu prego lá hoje. Aí eu estava no carro vindo para cá, em cima do viaduto novo, e a Lídia colocou um vídeo que a irmã Edilane mandou de uma criança pregando, e ele dizia assim: o Senhor nos tirou do pecado e nos deu a cidade celestial. Eu falei, amém. O Senhor confirmou a palavra, o Senhor confirmou. Quando eu chego aqui, o irmão Cristiano vai começar o culto, sabe onde ele leu? Salmo 122. Então, na hora que eu vi o texto, o cabeçalho, o título aí dizendo, orai por Jerusalém. Eu falei, amém, Senhor, esta é a tua palavra. Irmãos, eu desço do altar com a minha mente limpa e tranquila diante do Senhor, porque era o que o Senhor quis tratar conosco nesta noite. Lute para permanecer em Jerusalém, e se for a vontade de Deus, que você vá para os confins, ou para Samaria, Ele vai te preparar para isso. Se não, fica onde Deus te colocou, e Ele vai te dar força para você vencer as lutas e as dificuldades e os leões que aparecem todos os dias. Amém? Deus abençoe os irmãos. A palavra com o pastor, palmas que glorificam o nome do Senhor.